O canal começa com um novo formato e damos o nome de Estudo Bíblico Guiado. Isso mesmo, será um tema específico onde nós vamos explorar e você pode participar e deve. Deixe a sua pergunta, seu comentário e oportunamente ela será respondida. E vamos iniciar esse formato novo com uma série E Houve Fome em Israel. Aquelas que estão na Bíblia ali, são um total de 7 fomes. Nós vamos fazer isso aos poucos. E hoje nós vamos usar, então, a obediência em tempo de escassez. Tem uma pergunta aqui. Professor Rocha, por que a fome foi um tema tão recorrente na história bíblica de Israel? É verdade, né? Vimos agora que teve ali 7 períodos de fome, né? A fome na Bíblia, ela não é apenas um sinal de escassez, mas ela também é um sinal espiritual, usado por Deus para chamar o seu povo para a intimidade, para desenvolver nele, então, a confiança e a dependência. E cada ocorrência, ela tem um propósito específico, e não é outra coisa senão o Eterno revelando a relação dele com o seu povo. Professor Rocha, como a fome que Israel enfrentou no passado se conecta com os desafios espirituais que enfrentamos hoje? Olha só, né? Esse período de fome já aconteceu. Hoje a gente costuma chamar de estreito, de deserto, de vale, esses momentos de dificuldade. Agora, o que a gente aprende hoje com os episódios que já ocorreram? Assim como a fome física, ela exigia uma resposta de fé, nos nossos desafios espirituais nos dias de hoje, elas nos chamam, elas nos convidam a confiar mais no Eterno e esperar uma providência. E a história de Israel, ela nos ensina a ver a crise como uma oportunidade de fortalecer a nossa fé e a nossa obediência. Efetivamente, entrando então naquela esteira das fomes, vamos começar com a primeira fome em Gênesis 12, que foi a fome nos dias de Abrão. Olha que interessante, tem uma pergunta aqui. O que levou Abrão a descer ao Egito durante a fome? Isso foi um erro? Foi um erro porque não foi essa a diretiva de Deus. Deus falou para ele sair da terra onde ele estava e ir a Canaã. E ele vai. Mas vamos entender que nesse momento, Abrão ele ainda não era o pai da fé. Ele era o filho da fé, ele era o menino. Ele estava no momento de aprendizado, de desenvolver sua emuná com o Eterno. Então ele vai para Canaã. Só que foi dito para ele que lá haveria fartura, leite e mel. Agora imagina você, ele chegou lá e não tinha nem leite nem mel. E agora, como é isso? Provavelmente ele olhou para o lado, não viu Deus e foi para o Egito. O que a gente aprende com isso? É a nossa humanidade atuando no momento inoportuno. Bom, isso foi com Abrão e para a gente? Será que foi só com Abrão isso? Professor Rocha, quais são as lições espirituais que podemos aprender da fome enfrentada por Abrão? Olha, será que ele passou fome? Porque ele foi para o Egito, né? A ação humana dele dá o jeito dele. A principal lição da fome que aconteceu ali nos tempos de crise com Abraão foi que ele precisava desenvolver a confiança. E a gente sabe que não é uma situação fácil, mas os treinamentos, eles chegam até nós, nos desafiam a gente sair da nossa zona de conforto. Então, Abraão aprendeu então que apesar das circunstâncias difíceis, e o que, é verdade, o que o Eterno queria é assim, se derramar para Abraão, mas ele não permitiu que Deus fizesse isso com ele, quando ele usou a humanidade dele para resolver um problema que Deus estaria agindo. Olha, temos agora fome nos dias de Isaac. Interessante, Gênesis 26 em diante. E aí tem uma pergunta. Professor Rocha, como a experiência de Isaac durante a fome difere da de seu pai Abrão? Interessante isso, porque teve a primeira fome que teve. Foi a de Abrão, agora nós temos de Isaac.
E o que está sendo perguntado é qual foi a diferença. E a gente vai identificar então que o comando para Abrão era ele sair da terra onde ele estava e se instalar em Canaã. Aí ele vai e desce para o Egito. Já com Isaac é diferente. O próprio Eterno impediu que ele fosse para o Egito, né? E aí o que aconteceu? Ele foi também desafiado na sua fé, na sua confiança, e ele ficou em Gerar. Ele já tinha, né? Agora era o filho, então provavelmente já viu o pai sendo treinado na fé, né? Isso mostra uma evolução na confiança em Adonai, onde Isaac obedece, mesmo quando a situação não era a mais óbvia. Temos uma outra pergunta aqui. Professor Rocha, qual foi o resultado da obediência de Isaac em meio à fome? Olha que interessante. Seu pai não obedeceu, ele obedeceu. Foi o resultado, né? A obediência de Isaac resultou em uma colheita abundante. E aí ele teve a experiência de ver o inenarrável. Você conhece o texto? E a gente viu então que ele plantou naquele mesmo ano e colheu a 100 por 1. Essa foi a experiência que eu fico imaginando agora. O pai passou por uma experiência, não obedeceu, agiu do seu próprio modo. Agora o filho passa por uma situação semelhante e traz agora essa recompensa. Imagina agora o relacionamento. Como foi a conversa com Isaac e o seu pai Abrão? Pai, você não tem noção. Eu andava, a água andava embaixo de mim. Interessante que nós vamos ver agora fome nos dias de José. Olha, vimos de Abrão, vimos de Isaac, agora vamos ver em José. Ainda em Gênesis, a partir do capítulo 41, aí tem uma pergunta aqui. Professor Rocha, como José usou a fome que se abateu sobre Canaã para cumprir o propósito dele? Olha, é interessante que a gente, quando identifica que por vezes alguma coisa sai da nossa... daquela normalidade, e a gente identificar que isso é ação do Eterno, isso já é um grande ganho. Ele não só interpretou os sonhos de Faraó, como ele usou também os anos de fartura para se preparar para a fome. Repare que por vezes a gente está numa situação assim um pouco apertada e dado momento o Eterno tira da gente aquele peso, a gente é livre, a gente começa agora a entrar numa área, numa atmosfera de abundância e a gente esquece. Aí daí a pouco o Espírito Santo manda um comando para a gente. Ei, lembra de onde você veio? Olha para o retrovisor. Você estava lá na casa de servidão. A fome que estaria para chegar, José empurrou essa fome para daqui a 7 anos. Então ele não só, com essa experiência dele armazenar, se proteger em tempos de fartura, ele não só salvou a sua família, mas ele cumpriu o plano do Eterno em preservar Israel. Temos uma outra pergunta aqui ainda. Professor Rocha, o que a história de José nos ensina sobre a preparação espiritual para tempos de escassez? Olha só. Em primeiro momento, a gente deve buscar uma vida de santidade, uma vida de conexão, uma vida de relacionamento com o Eterno, das formas que você já sabe. Que é o Eterno trabalhando, ele atuando. E o Eterno ele não só atua em momentos de dificuldade, quando há desobediência, pecado e por aí vai. Não, é treinamento. E a pergunta remete isso para a gente. Então a história de José ela nos ensina a importância de manter essa conexão, esse estreitamento com ele. Então a gente vai, com esse momento de abundância, a gente está fortalecendo a nossa fé, a nossa comunicação e a nossa conexão com o Eterno, de modo que possamos enfrentar tempos difíceis com confiança e sabedoria. Já indo para o fim, o que a gente aprende com essas 3 fomes? Fome de Abrão, nos tempos de Abrão, de Isaac e agora de José. O que a gente aprende sobre isso? O modo guiado tem essa expectativa da gente estar trazendo alguma coisa para nossos dias práticos. A resposta sobre essas fomes, repare, fomes, é o que a gente está estudando, ocorreram nos tempos de Israel. Hoje a gente não chama necessariamente de fome, a gente chama de deserto, de estreito, de vale, momento apertado. O princípio é o mesmo. E o que a gente aprende com isso? Mesmo quando estamos
em conexão com Deus. A gente está vendo com José e com Isaac nós vimos. Isso não impede o Eterno de funcionar na didática dele. Mas por outro lado também, isso serve para avaliar, para forçar uma avaliação minha. Onde estou depositando a minha confiança? Em quem eu tenho crido? Eterno, que Ele trabalha em nossa vida de uma forma tão extraordinária que em tempos de conforto não seria possíveis. Professor Rocha, qual a importância de reconhecer as crises como parte do plano de Deus para nos moldar? Olha, essa é uma pergunta para maduros. Para criança, não é. Eu reconhecer que o Eterno está trabalhando na minha vida, está me moldando, está me preparando. Então, esse reconhecimento das crises nos ajuda a enfrentar situações de dificuldade com um momento de escassez. E aí, então, eu enxergar que o melhor ainda não chegou, desenvolver a experiência de que o Eterno nessa guerra, Ele está me moldando, está purificando, Ele está dando a gente um fôlego novo, um gás novo para níveis mais altos. Finalmente, o Eugênio. A série continua semanal? Sim. Sim, Eugênio, a série continua semanal e pretendemos explorar cada estudo disso. Quero dizer para você que eu vou deixar fixado cada uma fome dessa que nós vimos, de Abraão, de Isaac e de José, um conteúdo um pouco mais robusto para você aprofundar melhor nesse estudo. Tá bacana? Muito obrigado com a sua presença.